Olá, amigos da Vale TV, estamos no ar, então, com Estação Hamburgo, uma bancada maravilhosa aqui, formada pelos meus amigos, só gente que tem muita notícia boa para trazer para a gente, e isso é ótimo, uma pauta super propositiva aqui no Estação Hamburgo, 21 horas e 15 minutos, estamos no ar, então, com Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Olá, tudo, boa noite a todos. Aqui também o Evandro Kaufels. Boa noite, telespectadores. Remy Scheffler. Boa noite, telespectadores. E Roni Gomes, nosso convidado especialíssimo, coordenador do CREAS Pop. Boa noite a todos. Bom, a noite vai começar já com uma notícia em altíssimo nível, que é, hoje, né, Roni, a assinatura do termo de adesão do município de Novo Hamburgo à Política Nacional de Atenção à População de Rua, pela nossa prefeita Fátima Daut. Queria só que tu contextualizasse o nosso telespectador um pouquinho de como é que funciona o trabalho do CREAS Pop, que é o Centro de Referência Especializado, né, de Assistência Social na cidade. Quando é que ele começou? Em seguida já vamos falar desse termo de adesão que foi um momento realmente histórico para Novo Hamburgo na questão das pessoas em situação de rua. O CREAS Pop é um equipamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo, ela tem gestão plena, né, em todas as instâncias, então a proteção básica, média complexidade, onde se insere o CREAS e o CREAS Pop, onde existe violação de direitos, e alta complexidade são os acolhimentos de adultos e crianças, adolescentes. O CREAS Pop, então, ele existe desde 2010 aqui no município, né? Foi pioneiro, um dos pioneiros na região metropolitana. Ele vem a partir do decreto 753 do governo federal, onde começou a criar uma política pública voltada a pessoas em situação de rua. Então, a gente vem, eu faço parte da gestão do equipamento, então, desde 2013, né? Onde a gente vem bastante tempo tentando que o município fizesse adesão política para a gente conseguir normatizar, né, as diretrizes nacionais e criar uma política pública dentro do município, né, voltado à atenção às pessoas em situação de rua. Foi formado um comitê intersetorial, né? Primeiramente foi formado o comitê, instituído o comitê, e agora, na noite de hoje, a prefeita Fátima Daut assinou o termo de adesão do município, então, a Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua. É isso, né? Isso. Essa gestão, né, da Fátima Daut e da nossa secretária Flávia Ruschel, já desde o início do ano começou a ter uma atenção especial para esse tema, né? Já que a gente tem visto o aumento significativo dessa população em Novo Hamburgo. Então, a gente já vinha nos reunindo com outras secretarias, principalmente a Secretaria de Segurança, que estava preocupada em fazer uma abordagem humanizada para as pessoas, né? Não criminalizando a situação de rua, mas tendo um olhar mais comunitário da Guarda Municipal. E a partir daí a gente então teve algumas discussões e a gente foi para aquela audiência pública onde a gente lançou a temática, né, junto com a sociedade civil, onde a gente sabe que existe vários ONGs ou grupos de igrejas e amigos fazendo ações, né, de voluntariado para levar comida, roupa para as pessoas. E a gente pensando em ordenar isso, não ficar muito voltado ao assistencialismo. Então a gente bem importante isso, né, Rony? Começou a pensar num alinhamento dessas ações. E o primeiro alinhamento foi, então, que a gente implicasse o governo do município em assinar esse termo de adesão à política, né, para que a gente conseguisse formar o comitê, né, com a sociedade civil, os próprios usuários dos serviços e as secretarias implicadas, habitação, saúde, segurança, segurança alimentar,
a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. E é muito interessante acompanhando esse processo, posso dizer assim, pela participação efetiva das pessoas em situação de rua dentro das reuniões, dentro da formação do comitê e junto delas as organizações da sociedade civil também, né? As organizações não governamentais e o poder público, todos juntos, pensando na situação, na problemática e buscando soluções. Eu acho que isso é bem interessante também falar que esse comitê intersetorial teve essa característica, né, da participação efetiva de quem realmente sente na pele a situação, que são as pessoas em situação de rua. Isso, essa aproximação, né, dessas pessoas, dessas ONGs e o governo que assume esse compromisso de dar uma atenção enquanto política pública voltada às pessoas, implicando também, como diz as diretrizes do decreto então de 753, que institui a política, que tem a implicação de várias secretarias e da sociedade civil. Né? E é muito importante a gente ver um panorama de que existe a questão financeira dos municípios, né, para gerir o próprio município, os recursos estão cada vez mais enxutos, e existe essa grande boa vontade de muitas ONGs que a gente conseguir alinhar isso, transformar em política pública, tendo a implicação de todos, né, voltada à temática. Uma pergunta, essa adesão ao decreto. Então, o município faz adesão a um decreto de um projeto de nível nacional, um padrão nacional, né, de atendimento, certo? Isso. Essa adesão ao decreto, além de criar essa sistemática, que é bem interessante, na forma de atuação, ela também possibilita a busca de recursos federais ou não entra nessa questão? Também, né? Também os recursos federais vão poder ser pleiteados agora a partir do decreto também para a gente conseguir instituir essa política pública. Então, a partir de agora, os próximos passos, a partir de então, é de a gente construir a política pública aqui no município, transformar em lei, porque política pública não termina, né? Muda a gestão, mas a política pública continua, com diretriz, né, do segmento nacional, com a busca de recursos para dar segurança alimentar, a inserção ao trabalho, a moradia, a saúde. Então, garantir acesso à segurança, né, dessas pessoas também. E também é um tratado, também é uma maneira de garantir esse tratado da não violência, né? E de tornar essas pessoas visíveis também para a sociedade, que eu acho bem importante, porque muitas vezes as pessoas em situação de rua se tornam invisíveis, né? A sociedade, assim, tendo elas próximas, pensando, alinhando essas políticas, certamente elas se tornam mais visíveis também, né, Rony? Exato. Então, a gente sempre costuma falar que o nosso serviço seja o marco de referência, né? Porque a gente trabalha dentro da política, a gente já tem o know-how de trabalhar com esse público e dentro da assistência social, não do assistencialismo, e o carro-chefe do nosso serviço, então, é a educação social, onde a gente tem um espaço de convivência, onde eles podem acessar durante 8 horas do dia, durante a semana, os 5 dias da semana. Então, os educadores sociais trabalham tanto na questão da melhora da sua autoestima, do cuidado com suas coisas, e até o cuidado da cidade, né? E de reconstruir um projeto de vida para sair dessa condição. Então, com esse know-how de trabalho que a gente tenta alinhar com a sociedade civil, né, para que siga uma linha, né, dentro dessa linha de trabalho. Não dar por dar, né, para descarrego de consciência, mas de a gente poder estar reinserindo as pessoas de novo na sociedade. Isso é bem interessante, como tu disse, um descarrego de consciência. Muitas vezes as pessoas se sentem culpadas por alguma coisa e elas fazem um assistencialismo. Até pode ser que a intenção inicial até seja boa, mas se ela não está alinhada às políticas públicas, fica realmente, né, um trabalho apenas de suprir uma necessidade imediata e não dar continuidade ao tratamento digno que essas pessoas, como todos nós, cidadãos, são cidadãos como nós, merecemos. E a empatia entra nisso, né? Entra nisso, estou aqui com o Marcelo. O Marcelo vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Onde é que entra a empatia? Isso de tu se colocar no lugar do outro e perceber que somos todos uma mesma célula, digamos assim. Todos um. Eu acho que dentro desse tema
né, que a gente estava falando, eu acho que o mais importante, eu acho, pegando carona no que tu falou, um pouco das pessoas invisíveis, né, que eu acho que o preconceito natural da sociedade de fugir disso, é uma negação natural com relação às pessoas de rua. E é muito bom tu conseguires trazer isso de uma forma estruturada para dentro de uma realidade estruturada, né? Então, acho que essa é uma forma de a gente conseguir ajudar, ser ajudado, mas sem precisar passar pela situação de mendigar, tanto mendigar no conceito de pedir, quanto mendigar no conceito de dar. É algo que passa a ser natural. Eu acho que essa naturalidade é fundamental, né? E tendo isso estruturado, essa naturalidade que eu acho que a gente passa a tocar esse assunto. Entrando no assunto da empatia, né? Sim. Que eu acho que é um processo natural que, por exemplo, pegando a questão de com quem tu tem isso, como que tu te desenvolve, o que é ter essa empatia ou não, né? Como é que eu vejo e como é que eu me relaciono com uma pessoa quando eu chego e eu tenho esta empatia, né? Como tu ser uma pessoa empática, né? Eu acho que isso é uma forma de como tu aborda a tua vida, de como tu te estrutura, de como tu te posiciona. E a gente consegue, né, a gente estava falando antes um pouquinho de energia, puxa energia. Né? Eu trago para mim a energia que eu vibro. Né? Então, tanto a empatia quanto a antepatia, né, tudo isso está muito ligado ao conceito do quem eu sou, o que eu estou passando, o que eu estou colocando, de que forma eu estou vibrando, quem eu quero atrair, né? E essa atração não necessariamente ela está vinculada a uma relação direta, ela pode estar estruturada numa relação um pouco mais indireta, né? Entramos aqui nessa sala, olhamos essas 5 pessoas aqui, eu tenho empatia com alguém ou não. Então, por que isso? Isso tem a ver com os teus princípios, tem a ver com o que tu está, né? De que forma tu está estruturando a tua energia, tu está estruturando a tua forma de se comunicar, de se estruturar, de se expor, e tu está esperando isso daquela outra pessoa. Então a gente às vezes tem isso de como é que lá no interior fala, bater o santo, né? Cheguei aqui, bateu o santo com aquela pessoa. Então como é que eu me ligo a isso? Tem muito a ver com isso. Então, antes de a gente ter a relação, essa naturalidade, ela acontece, né? Eu queria até que o Evandro colocasse isso também pra gente, né, Evandro? Que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o programa, pessoal. A gente bate um papinho antes e tal, pra gente mais ou menos alinhar as pautas aqui. Mas, no fundo, a gente improvisa, vai falando de outro assunto, emenda, e fica o natural. A gente não combina nada muito, não. Mas é verdade, o que a gente estava falando durante o dia acaba transbordando. Isso, é verdade. Tudo que a gente vivencia ou conversa com outras pessoas durante o dia, acaba vindo aqui, para o Estação Hamburgo. Então, Evandro, o que tu tens a dizer sobre isso? A gente está falando em fazer uma pauta bem bacana hoje, bem propositiva. E o que tu tem para trazer para nós aqui do teu dia, das tuas colocações, reflexões? Antigamente só se falava no IQ, né, que era o quociente de inteligência, né, QI, né, o quociente de inteligência. Depois, com o tempo, agora mais recentemente, começou a se falar em quociente emocional, né? Então, ou seja, alguém numa empresa, numa comunidade, em qualquer local, numa família, não adianta ter só o conhecimento, tem que ter, digamos, o domínio das emoções, certo? Então, quociente emocional. E agora, e um outro termo que os pesquisadores, é o quociente de empatia. Então, o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, tá? Então, antes de agir, pensar, vem cá, mas o que o outro... Como é que o outro pensaria sobre isso? E se eu estivesse no lugar do outro, o que eu faria? Então, isso é empatia. E a gente tem, às vezes, empatia, vamos dizer, em relação ao planeta Terra. Não vamos jogar um lixo no chão, não vamos destruir a natureza. Por que a gente não vai ter empatia com os outros seres humanos? É necessário.
Tem um teste. Esse aqui é num site americano, mas eu vou ler porque eu não peguei aqui alguma coisa. Então, eu posso facilmente... um teste de empatia, por exemplo. Aqui são 60 perguntas, eu vou só mostrar algumas para vocês. A gente entra aqui e vai respondendo para ver se qual o nível de empatia que a gente tem. Vai desde, por exemplo, uma pessoa autista, né? Que uma pessoa autista, ela tem, né? Tem, por característica, né, de nascimento, ela não tem essa facilidade, ela não tem essa característica da empatia, né? Então, eles criaram essa pesquisa para estudar a partir do autismo, né, os adultos, a questão da empatia. Então, eu posso facilmente perceber se alguém quer conversar comigo. Isso é um critério de empatia. Eu prefiro animais a humanos. Uma pessoa que prefere animais a humanos, então tu vai determinar, ali tu já consegue ver qual é o nível de empatia que ela tem, certo? Eu tento me manter atualizado com as tendências e modas. Acho difícil explicar as coisas que eu não entendo facilmente quando eu não entendo a primeira vez. Eu sonho a maior parte das noites. Eu adoro me preocupar com as outras pessoas. Olha só, 100% de empatia, certo? Quer dizer, uma explicação. Eu tento resolver meus problemas mais do que discutir eles com outros. Ou seja, eu seguro meus problemas ou então eu compartilho com os outros para ver se os outros podem me ajudar a dar a solução. Né? Então, daí tem mais perguntas, certo? Mas isso aqui é importante. Então, a gente entender o quão empático a gente é, eu acho que é muito importante para a sociedade humana. A sociedade está se transformando, nós vamos entrar num mundo de muita robótica, tá? Muitos empregos desaparecerão, mas quem prevalecerá no mundo é quem tiver mais capacidade de entender sentimentos, de transitar melhor no campo dos sentimentos. E para entender o campo dos sentimentos, nada melhor do que a empatia. Saber entender como funcionam os seres humanos, como funcionam as outras pessoas. Então, acho que é um tema extremamente, hiperbolicamente relevante e necessário de ser estudado. Vamos ver com a Nahara ali se a gente tem um tempinho até, uma sugestão do Marcelo aqui para a gente rodar um videozinho falando sobre as 3 peneiras do filósofo Sócrates. Vamos lá, Nahara. Bom, pessoal, então, fiquem aí no intervalo pensando sobre as 3 peneiras de Sócrates e a gente volta já já.